Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui mais uma vez na presença dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando a mensagem Apocalipse, capítulo 4, segunda parte. É uma mensagem que foi pregada depois das eras. Nós tivemos o estudo das 7 eras recentemente, foi uma bênção para todos nós. Conseguimos avançar um pouco, mais na fé, e precisamos aproveitar todo o tempo que nós temos de resto ainda nesta terra para nos alimentarmos desta palavra. Nós sabemos que o único lugar que esta palavra ela não pode desvanecer é dentro de nós. Você pode ter ela numa estante, cobertas de livros, mas um dia, se você estiver impossibilitado de tomar para ler, não vai te servir ter aquele monte de livros ali. Se um dia você tiver CDs para ouvir, mas por alguma coisa você não vai poder mais ouvir, então o que vai lhe adiantar ter os CDs de áudio ou DVDs e não poder ver? Mas uma vez ela estando guardada no fundo de nossas almas, os nossos corações, já é diferente, né? Ela se torna diferente. E toda vez que você ouve algo da palavra, o profeta diz que há algo ali dentro, um fundo clama o fundo. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Então a pessoa pode te falar algo e você está ouvindo, você vai dizer aquilo, vai mexer lá dentro. Não é algo fabricado. Vou falar porque o outro está falando amém. Eu vou dar um glória a Deus porque o outro aqui do meu lado está dando glória a Deus. Não. É porque algo mexe lá dentro, na sua estrutura. O profeta diz que é impossível a pessoa que tem o Espírito Santo não mover algo dentro dele. Algo move dentro dele. Uma alegria. Você não sabe de onde que surge aquilo. Mas aquilo vem de uma forma que quando você pensa que não, você já soltou. Você não consegue segurar. E isto é uma conexão que nós temos com Deus. A palavra. Por isso que eu sempre gostei de ler a mensagem. Seja nos cultos, ou seja particularmente, sempre gostei. Eu mais leio mensagem do que qualquer outra coisa. Às vezes eu pego para querer ler um livro, mas eu não consigo ler um livro. Não consigo. Às vezes faço planos para ler um livro de algo, um assunto, não consigo. Mas quando eu pego uma mensagem para ler, aquilo, algo inexplicável, eu não sei o que acontece. Então, tem que ser isso. Uma vez que nós entendemos o que está ali, o que é aquela letra, há aqueles que estão baseados numa fé que você tem que apenas ouvir o profeta. Mas mensagem não sabeis, 53, ele diz: as fitas e os livros seguirão vivendo. E vocês, jovens, depois da minha partida, jovens dos tempos vindouros, depois da minha partida, saberão que isto é verdade. Então eu aprecio muito uma mensagem em literatura, para a gente ler. Quem não consegue ler, ele tem que apreciar de outra forma, ouvir. Ou alguém ler para ele de todas as formas, ele vai ter que ouvir. E a fé, a própria Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir, um ouvir de qualquer coisa, mas um ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo aqui, um entrelace, porque nós já vivemos, eu vivo como se eu já estivesse lá do outro lado. A minha fé já como se eu estivesse do outro lado.
E quando a gente falamos isso, muitas pessoas estranham, porque dizem, mas você está aqui ainda. Lembra do estudo da mensagem Israel e a igreja? O profeta disse que ninguém podia tirar que aquela terra pertencia a Josué e Calebe, porque eles eram possuidor da promessa de Deus. E uma vez que ele tinha a possessão da promessa de Deus, aquilo era uma realidade na sua vida. É isso que Paulo nos diz em Hebreus sobre fé. Então as pessoas tentam, através da teologia, tentar tirar isso de você. E eu digo teologia, não estou dizendo somente os teólogos lá fora, não, porque teólogo lá fora não sabe de nada. Mas tem muitos assim chamados teólogos, que se intitulam desta forma, através da palavra, e da mesma forma que você pega um teólogo hoje, formado na sua teologia, determinada igreja, você mostra ali as coisas da Bíblia revelada para ele, ele não consegue entender, porque aquilo que ele aprendeu lá na faculdade foi que Deus é três, Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém tira aquilo da cabeça dele. Ele aprendeu aquilo na escola, na faculdade dele lá de teologia, e você nunca vai. E no dia que você falar para ele que não é, ele vai dizer, mas quem é você? Eu estudei, você não estudou. E tem muitos teólogos também embaraçados nesta forma, teólogos estudantes da palavra, da mensagem, embaraçados. Eles se engatam em uma coisa e deixam o principal. Nós passamos, quando digo nós, né, e alguns irmãos que nos acompanham há muitos anos, em uma caminhada que aquilo foi colocado dentro do nosso coração e aquilo nunca saiu de nós ouvir o profeta de Deus, ficar ali de trás do profeta de Deus, ficar de trás da palavra, da mensagem. E desde quando eu vim para a palavra, para a mensagem, eu me mantive desta forma. Digo o que diz as fitas, digo o que diz as mensagens. O problema acontece quando as pessoas dizem, olha, aquilo, diz aquilo outro, e o profeta vem e diz, mensagem de Deus, Deus escondendo-se em simplicidade. Deus escondido em simplicidade. E o problema acontece quando as pessoas dizem, o profeta diz isso, o profeta diz aquilo outro. Dentro de um pouco, a palavra não é mais pura, e ele diz que o avivamento morre, e você fica ali denominado com a mensagem na mão. Então, ficar com o que a fita está dizendo é a melhor opção para nós. Ao você ouvir a palavra, ouvir a mensagem, entender quem abriu a palavra para nós. Não foi nenhum pastor, não foi nenhum pregador. A palavra foi aberta lá atrás. A partir de 1963, a palavra foi aberta com a abertura dos selos. E você encontra aqueles que ainda relutam, dizendo, não, mas os selos não foram abertos, o selo não foi aberto parcial, isso foi aquilo outro. Eu digo, está bem, tudo bem. Se para você não foi aberto, para mim está aberto. Não conheço todos os mistérios, não conheço todos os mistérios, não sou um sabe-tudo, mas eu apenas creio na palavra. E nada e ninguém vai conseguir tirar aquilo dentro do meu coração. E tem certas coisas que você não vai saber explicar para a pessoa. Quanto mais você explica, mais você vai complicar. O pastor Ailton tem esse ditado: quanto mais explica, mais complica. Então é necessário a pessoa ter algo vindo do céu, algo vindo de lá. Respeito quem pensa diferente de mim. Quem ainda crê que os selos não foram abertos, tudo bem, Deus abençoe. Quem ainda espera uma vinda do Senhor, os anjos batendo asas, tudo bem. Se na cabeça dele está desta forma, tudo bem, Deus abençoe. Não vai haver problema para mim em ter companheirismo com ele de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então,
quando eu digo assim, irmãos, nós vivermos já nessa atmosfera, é aquela coisa, quando nós chegamos ali a uma fronteira de um país, né, com o outro, você coloca o pé ali na fronteira, você já está no outro país. Você já está no outro país. E quando nós estamos nesta fronteira aí, adentrando, né, esta fronteira, a vinda do Senhor é uma realidade. Essa semana eu tive que falar para o irmão, né, para um estudante: uai, mas se você quer que Jesus já veio, por que você está fazendo aqui? Eu falei: estou esperando você. Eu tive que falar assim: estou esperando você. Porque como vai subir, será um corpo coletivo, um corpo completo. Não vai subir metade de um corpo e ficar o outro aqui embaixo. Então eu creio que você faz parte do corpo. Por isso que estamos aqui conversando. Ele respeitou, e eu também respeitei o posicionamento dele. Mas eu tive que falar: eu estou esperando você, porque o profeta disse que quando a noiva reconhecer a sua posição, o que ia acontecer? O rapto se daria. Está na mensagem de um arrebatamento. Quando ela reconhecer a sua posição, o rapto vai se dar. Então, às vezes os ânimos se aquecem, porque a gente estamos falando, a gente vemos a coisa tão clara diante de nós, mas eles não conseguem ver. Mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Então, quando ninguém tirava aquela promessa do coração de Josué e Caleb, e por isso que eles lutaram. Não importava quantos reinos eles tivessem que enfrentar. Enfrentaram mais de 60 e poucos reinos. Se eles tivessem que enfrentar 500, eles enfrentariam. Porque Deus havia dado a terra para eles. Então, não importa quanto tempo ainda eu tenho que estar aqui. Se Deus tem me predestinado para subir no arrebatamento literal, porque espiritual já tem subido, se Deus predestinou para isso, amém. Eu estou lutando para isso. Mas se demorar mais um pouco, que importa? Que importa? Eu já estou seguro. O profeta disse que o outro tabernáculo está aqui do nosso lado. Esse tempo atrás, acho que uns 3 ou 4 escolas dominicais atrás, nós falamos sobre isso, sobre o corpo. Por isso que eu disse que se esse tabernáculo terrestre descer, nós temos um outro preparado, já esperando lá. O profeta disse que a pessoa pensa: eu vou para o céu. O céu consiste da palavra. Se a palavra está em você, o céu está dentro de você. Então é tão simples assim. Não é um bicho de 7 cabeças. Está aqui do lado. O corpo está aqui esperando, o corpo novo. Onde vai acabar, todos esses cabelos aqui não vai ser mais branco. As dores dos anos não terão mais. Como estava vendo o vídeo do nosso irmão Monteiro hoje. Está com seus quase 100 anos de idade. Completa, acho que agora, dia 12 de outubro. Se o Senhor der graça a ele. Mas a importância é você estar firmado na palavra. É isso que importa. Estar firmado na palavra, na revelação. Esse corpo terrestre ele vai se desfazer um momento ou outro. Até os que estarão aqui na terra, para aquele dia, se formos nós, essa geração, eu creio que nós somos esta geração, eu creio, mas se não for, Deus sabe. Mas estou lutando para isso. Então até aqueles que estiverem vivos, quando vermos os nossos irmãos ressuscitados, porque eu creio que estão ressuscitados, mas nós precisamos ver eles. Porque o profeta disse que as 3 coisas acontecem. Quando ele desce, as 3 coisas acontecem simultaneamente. Mas o problema é que tudo nós queremos ver com esse olho. Tudo nós queremos ver de imediato. E não faz muito tempo eu li algo aqui do profeta dizendo que quando nós passamos a esta comunhão com Cristo, quando nós passamos a uma vida de cristão, quando nós o aceitamos, ele diz: deixamos de ser criaturas do tempo e passamos a ser criaturas eternas. Então o tempo já não conta mais. O tempo traz esta opressão sobre nós. Olha, já está dando o horário, está acabando, meu Deus, está demorando. O tempo traz isto.
Mas uma vez quando você será eterno, o profeta diz que você vai gastar 100 bilhões de anos escutando a história de Abraão, escutando a história de Adão, escutando a história dos profetas, sentado debaixo de uma árvore. Você vai passar anos e anos e anos, milhões de anos, escutando. Ah, vou ali. Hoje você vê a ciência dizendo que, esses dias eu estava vendo uma reportagem, diz que há uma sonda que foi enviada no espaço, 1970 alguma coisa, ou menos do que isso, deu um sinal de vida lá. Não que ela encontrou sinal de vida, ela deu um sinal de vida, mandou um sinal. Está não sei quantos bilhões de anos-luz, que assim eles contam isso, né? Sei quantos bilhões de anos-luz lá e mandou um sinal lá e eles pegaram agora. Há uma imensidão para nós conhecermos esses planetas e outras galáxias. Então, você imagina que for contar em tempo para você ir ali? Então nós vamos deixarmos de ser essas criaturas do tempo, porque seremos eternos, fisicamente, porque já espiritualmente já somos. Então que Deus possa abençoar o irmão Monteiro, né, dar a ele a paz, né, e o descanso que ele necessita para aquele corpo, eliminando as suas dores e acabando todo o pesar. Quando estamos aqui, o profeta chamou esse lugar de hospital de pertilentos, né? Mas é bom estar aqui ainda. Até quando Deus estiver conosco, queremos estar aqui. Mas na hora como Deus sair, também nós queremos sair também. Que Deus possa nos ajudar. E o único objetivo de nós estarmos aqui é resplandecer a luz do dia. Resplandecer a luz do dia que nós estamos vivendo. Amém? Vamos todos colocar de pé, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 21, nos diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus nunca aceita que nós duvidemos de sua capacidade. Duvide de si mesmo, mas nunca duvide de Deus. Devemos estar certíssimos de Deus, como Abraão esteve. Estávamos vendo os irmãos reunidos no sul ali, né? Toda essa tragédia. E os irmãos acolhidos na casa dos irmãos. Pessoas que estão sendo abrigadas em abrigos, passando por dificuldade, problemas, né, sendo abusadas fisicamente. E é triste essas coisas, né? Mas Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus. Vimos um vídeo, os irmãos lá se alegrando, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu me emocionei quando eu vi aquele vídeo, porque realmente, quando nós olhamos para a destruição, o coração pesa no material, mas quando olhamos para a fé, uma fé posta, isso serviu para unir muitos corações. Está havendo algo comovente em todo o Brasil, inclusive dentro mesmo dos irmãos da mensagem, né? Eu vi uma irmã mesmo, uma jovem, né, fazendo um apelo, questões de roupas cristãs, porque está indo roupa de todo tipo, né? Então não tem como,
numa situação dessa não tem como você estar escolhendo. Você tem que vestir um que te derem. E graças a Deus que uma irmã tomou a frente e começaram a fazer essas campanhas, né? Para que as irmãs pudessem ter roupas decentes para vestirem, que perderam tudo. Mas acima de tudo isso, a fé, né, tem sustentado eles. Continuará sustentando eles, continuará sustentando a cada um de nós. Foi compartilhado aí na tela, né, uma ajuda aos aqueles que puderem ajudar. Sintam-se livres para fazer da forma que Deus o dirigir. Então, Deus nunca aceita que nós duvidemos de sua capacidade. Ele tem mantido a cada um de nós. Ele tem mantido os irmãos lá. Eu não sei se eu compartilhei, um irmão de Criciúma, acho que parou a padaria dele para fabricar pão, para mandar para os irmãos. O pastor Samuel Rodão fez um vídeo e mandou para nós. Irmãos que pararam aqui para fabricar pão para levar para lá, para eles, os irmãos e as pessoas, né? Então Deus, Ele é um cumpridor da sua promessa. Em momento algum devemos nos desesperar. Eu disse isso aos pastores. Deus vai suprir tudo que o povo necessita. Nós precisamos colocar esta fé agora em obras. Colocar em ação, a fé em ação. Né? Fé em ação. Precisamos trabalhar desta forma. E Deus nos recompensará. Aumentará a fé, aumentará o amor. Se você não puder se compadecer pelo seu, é um sinal que Deus afastou do seu coração. Que Deus possa nos ajudar, amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que tens concebido de poder estar aqui falando desses testemunhos dos nossos irmãos. Um testemunho de fé, que isto abalou a internet. Quem sabe as pessoas não conseguirão entender como que um povo que perdeu tudo, mas estavam alegres daquele jeito. É porque tu estás vivendo dentro de um tabernáculo, não feito por mãos de homens, mas um tabernáculo feito pelas tuas próprias mãos, ó Pai. E este templo é este corpo, aonde aprove tu habitar, ó Deus bendito. Tomar controle, se assentar aí, desde aí comandar todas as faculdades mentais, todo desejo, ó Deus bendito, através deste tabernáculo. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por nos dar a visão profética, uma visão espiritual, para poder ver e discernir isto, e como tu estás movendo no meio dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela união de muitos irmãos da mensagem, que estavam ali por um eixo de revelação, uma fé ali, ó Pai, e estavam vivendo alheamente, cada um no seu lado. Mas quando houve esta tragédia ali, ó Deus bendito, eles têm se unido forças, unidos em amor, abraçando uns aos outros a causa para manter e sustentar aos nossos irmãos que ali estão, ó Pai. Isto é o amor operando. Sabemos que algo vai acontecer, algo está acontecendo. Nós não entendemos, mas sabemos que haverá um mover na totalidade dos teus filhos, ó Pai. Muitas vezes vem esses momentos de prova, esses momentos de dificuldades para mostrar o que realmente está dentro de cada um de nós. Por isso, ó Deus bendito, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos, ó Pai, pelo ar que tem dado para nos respirar, pelo lar que tem dado para morar, pela roupa que tem nos provido para vestir, ó Deus bendito. Por tudo que tu tens nos dado, pela saúde, pelo pão de cada dia em nossas mesas, que muitas vezes somos infiéis a Ti, ó Pai, mas Tu continuas sendo fiel, provendo, colocando em nossas mesas. Ó Deus bendito, ajuda-nos a entendermos isso, a buscar com mais afinco a Tua presença cada vez mais e mais, e entendermos, como cantemos aquele hino, está chegando a hora de partir. Ó Deus bendito, ajuda-nos a estarmos unidos em fé, e fé é revelação, entendendo o Teu programa deste dia, e que nós estamos vivendo, ó Pai. Cuide de nossas almas, de nossos corações, que Tu possas partilhar o pão da vida para cada um de nós nesta noite,
possa nos exortar e nos ensinar através da sua santa palavra. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar um louvor. Os irmãos podem assentar. Cantemos um cântico e logo entraremos com a mensagem. Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 253. Quando vocês preparam aí, vamos. Ouço sua voz chamando-me à casa de meu pai, onde há um lugar preparado para mim. Como filho perdido, andei no mundo de pecado, mas seu amor me chamou a regressar a Ele, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu vejo coisas que faltam em mim, e ao brilhar tua luz eu vou em busca até encontrar. Cada virtude deve estar em mim, Senhor, pois sou chamado à completa estatura de um homem perfeito, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. E sou entrando em níveis mais altos, em expectativa para o sobrenatural acontecer, pois a hora chegou para esta realidade, quando o impossível se manifestará em mim, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a
viver eternamente em meu corpo glorificado. Ia viver eternamente em meu corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Só quero dar retificar algo aqui. Ratificar, né? No culto passado eu estive falando sobre a coluna de fogo em Houston, né? Eu falei 55, eu me equivoquei, é 50. Em janeiro de 1950 foi quando apareceu a coluna de fogo e foi fotografada em Houston sobre a cabeça do profeta, né? Então, só ratificando isso aí, né, para que os irmãos possam lembrar disso. Foi 1950, janeiro de 1950, Texas, Houston, né, onde apareceu a aparição sobrenatural daquela coluna de fogo com a luz âmbar que o profeta estava falando aqui na leitura. Amém? Eu disse também 253, mas é 243, onde nós nos detivemos aí. O profeta diz aqui no 242, ele falando sobre um incrédulo que estava dizendo: olha, não existe faculdades mentais no coração do ser humano. Então Salomão errou quando ele disse que Deus pensa com o coração do ser humano. Então o profeta diz aqui: se Deus quisesse dizer sua cabeça, ele teria dito sua cabeça. Como Moisés, e se Deus teria dito a Moisés: tire suas sandálias, estás em terra santa. E ele disse: bem, eu tirarei o meu chapéu, já está bom. Ele disse sandálias, ele não disse chapéu, ele disse sandálias. E quando ele disse: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, ele não quis dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quis dizer exatamente o que ele disse. Quando ele disse: você deve nascer novamente, ele não disse você deveria ser. Ele disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Ele nunca disse talvez eles seguirão. Ele diz o que ele quer dizer, amém? Ele é Deus e ele não pode voltar atrás. Ele conhece o que é perfeito, então ele faz isto desta forma, e esta é a maneira que ele tem intenção que isso seja. E você tem que chegar até isto. Ele não desce a sua concepção, você é que tem que chegar até o conceito dele. Esta é a diferença, aleluia. Agora, nesse sistema do corpo, alma, se você pegar a palavra alma e a examinar, ela dirá a você no dicionário bíblico ou Webster, qualquer um deles é a natureza do espírito. Agora, aqui está um homem, digamos que aqui está John Doe, correto? John Doe, e aqui está Sam Doe, correto? Agora, John Doe é um homem, corpo, e ele é um irmão para Sam Doe. Agora, John é um espírito, alma, corpo. Sam Doe é a mesma coisa, corpo, alma e espírito. Vê você, é corpo, alma e espírito. Agora, este homem é mau, egoísta, trapaceiro, rouba, mente, comete adultério, qualquer coisa má que ele possa fazer. Mas este homem está cheio de amor, paz, alegria. Ambos têm alma, corpo e espírito. Bem, qual a diferença? Este homem pode voltar e dizer: eu recordo da minha mãe, eu recordo das coisas que fizemos quando éramos garotos. Ambos podem, ambos têm espíritos, ambos têm alma, ambos têm corpos. Mas a natureza do espírito deste homem é má, a natureza deste é boa. Onde o profeta demonstrou dois homens, irmãos, porém de natureza diferente. Ele dá um exemplo, né? Você sabe. Mas a natureza do espírito deste homem é má e a natureza deste homem é boa. Vem? Então a natureza do espírito é a alma do homem. Vem? Então agora, Deus está tentando entrar em quê? No espírito e coração do homem.
Onde o espírito fica é no coração. Você sabe. E a ciência diz, assim eu nunca termino isso. Aquele homem não poderia pensar com o seu coração, e a ciência começou a descobrir que há um pequeno compartimento no coração humano, não no coração do animal, mas no coração humano. Não há nem mesmo uma célula sanguínea, nem nada. Eles disseram, deve ser o lugar onde a alma se aloja, ou o espírito. Apenas deixe-os quietos, eles tomam suas próprias coisas tolas e provam a Deus. Isto é correto. Deus apenas faz com que os tolos testifiquem dele. Agora aí está, grandes manchetes no jornal, a garotinha do irmão Bose disse, irmão Branham, você sabe o que o senhor está falando outro dia? Disse, veja, a ciência já encontrou. Eu disse, bem, bendito seja Deus, eu quero isto. Irmã, eu quero isso. A alma do homem é a natureza do espírito, e o espírito habita no coração do homem. Agora, o que está no átrio exterior? Esta é a carne, vem? Esta é a primeira coisa a que você chega, na carne. Você tem que consumir aquilo primeiro. Você tem que passar além da carne. E eu não sinto de levantar. Eu não sinto de levantar e ir para a igreja. As estradas estão bem escorregadias. Está muito quente. Igreja, eu não sei. Esta é a carne. Eu estou cansado. Esta é a carne. Correto? Agora, você tem que consumi-la e passar por aquilo. Paulo disse, se você não mortificar esta carne, o seu espírito sempre inclinará você às coisas da carne. Porque tudo que ele faz, você cede. Vocês lembram da história daquele homem, o índio, chefe? O profeta o converteu. Depois de um tempo, o profeta encontrou ele, perguntou para ele como que estava. Chefe, como que está? Ele disse, bem e mal. Ele disse, por que bem e mal? Ele disse, porque desde que quando o índio aceitou a Cristo, há uma luta constante na cabeça do índio, do chefe, entre o cão branco e o cão negro. Aí o profeta perguntou, mas quem ganha? Ele diz, aquele que o índio alimentar melhor. Você vê, é um exemplo tão simples, humilde, uma forma humilde. Quanto mais você alimenta aquilo, mais aquilo se fortifica. A alma do homem é a natureza do espírito, e o espírito habita no coração do homem. Agora, o que está no átrio exterior? Está a carne. Vem. Esta é a primeira coisa que você chega, na carne. Você tem que consumir aquilo primeiro. Você tem que passar além da carne. Eu não sinto de levantar e ir para a igreja. As estradas estão bem escorregadias. Está muito quente. Igreja, eu não sei. Esta é a carne. Correto. Agora, você tem que consumi-la e passar por aquilo. Deus tem que atravessar aquilo. É uma luta constante. Às vezes a pessoa diz, eu só faço o que me dá vontade para fazer. Te dá vontade de você trabalhar? Pode ser um dia que você levanta com vontade de trabalhar, mas tem dia que você vai arrastado. Mas você vai porque você tem compromisso para pagar. Você vai porque você tem que, senão no final do mês você não vai receber. Por que você não coloca esse mesmo afinco para as coisas de Deus? Deus tem que atravessar aquilo. Da próxima vez que ele vier, ele tem que vir na alma. Esta é a natureza. O que os Jones dirão a meu respeito? Que coisa. Você sabe, minha igreja me chutará para fora se eu fizer algo como isto. Vem, mas você tem que andar através daquilo. E quando você passa através daquilo, então ele entra no coração e é ali onde ele está entronizado. É ali onde está entronizado.
Muitas vezes a pessoa está inclinada às coisas da carne, porque quem está entronizado no coração? Deus não é. Eu não digo que não há uma luta constante, há uma luta constante. Mas quem vai dominar? Tem que ter alguém que domine. É como você, a tentação vem e você cai. Qual é a forma correta de você vir diante de Deus? Senhor, me dê força para me vencer aquilo. Enquanto você achar, não, eu caí aqui, ó, Deus, perdoa meu pecado. Pronto, e vai lá, de cara limpa. Você nunca reconhece que realmente você foi fraco e caiu. Não tem como Deus trabalhar, porque primeiro você tem que reconhecer. Mas as pessoas falam, não, Senhor, me perdoe. Pronto. Pedir de perdão dele é igual às conversões de hoje. Algo superficial. Não vem lá do fundo da alma. Por isso que não tem efeito, não surte efeito. Estão apenas enganando. Estão apenas atuando como tal. Quando você passa através daquilo, então ele entra no coração e é ali onde ele está entronizado. Aquele é o Espírito Santo em você. Jesus disse, seria melhor se colocasse um nó no seu pescoço e fosse jogado nas profundezas do mar, do que ofender um desses pequeninos que creem em mim. Tome muito cuidado, irmão, irmã. Nós vimos que esses pequeninos que estão andando na terra hoje, eles têm, através deles, está emanando vida eterna, através deles. Aprendemos na era de Sardes, não estou falando nenhuma loucura de mim. Aqueles que Deus não chamou eles para ser cristão, Deus não chamou eles para ser eleitos, mas por eles enxergarem em você algo diferente e te abençoar, fazer algo em prol de ti, você vai poder receber alguma coisa lá do outro lado, no trono branco. Mas e se você fizer o contrário? E quando você passa através daquilo, então ele entra no coração e é ali onde ele está entronizado. Aquele é o Espírito Santo em você. Jesus disse, seria melhor se colocasse uma mão no seu pescoço e fosse jogado nas profundezas do mar, do que ofender um desses pequeninos que creem em mim. Não faça nenhum mal a eles, até mesmo lhes trazer ofensas, contrariá-los em alguma forma, é melhor que você mesmo se afogasse, ou nunca tivesse nascido na terra, do que trazer ofensa a um. Ele quis dizer isso? Poderia ele mentir? Os apóstolos disseram isto? Não, Jesus disse isto. Jesus disse, se ofenderdes a um deles, desses pequeninos que creem em mim, que crê em mim, esses sinais seguirão aos que crerem. Algum grande, enorme sujeito disse, eu creio nele, aleluia. Você já falou em línguas, interpretou línguas, expulsou demônios, visões e assim por diante, como ele prometeu? Não, aqueles dias já passaram. Ele não é um crente, ele é um manufaturado. Jesus disse, as últimas palavras que ele disse, esses sinais seguirão aos que crerem, e todo mundo, e toda criatura, isto é correto, eles seguirão o crente até minha volta. Essas são as últimas palavras que ele disse. Quantos sabem disto? Na Bíblia, Marcos 16. Agora veja, ele é um manufaturado. Mas quando você encontra um crente que realmente crê, com sinais o acompanhando, e você vê a humildade de sua vida, não um personificador, sabe que ele é um cristão, um verdadeiro, artigo genuíno, apenas fique quieto. A coisa é
se una rapidamente com eles. Comece a se mover, porque você está se movendo diretamente para o caminho do rei. Agora, o que aconteceu? Observe isso. Os átrios exteriores foram na era de Lutero, como começamos no corpo da igreja gentia. Recordem, eles eram judeus até mais ou menos no tempo de 606 depois de Cristo. Quando isso chegou em Tiatira, foi quando quase todo judeu se converteu, mas depois dos judeus, isso caiu aqui para ambos, judeus e gentios, mas a maioria judeu. Mas quando isso realmente chegou através da era gentílica, veio este lado, veio Martinho Lutero, João Wesley e os demais, Agora observe esses últimos três. Depois daquela era negra, chegaram até a Idade Média e morreram. Quando isso chega, observe esses átrios exteriores. Vejam, carne, alma, espírito. Aquele átrio exterior, a carne, o lugar santo, nazareno, peregrino da santidade, metodistas, liberais, e então o santo dos santos, de volta ao pentecostal, onde isto começou no princípio, de volta ao princípio. Agora, se você está desenhando isso, eu quero que você anote agora, que existem 5 portões que vão na carne, que controlam a carne. 5 portas que controlam a carne. Que controlam a carne, você sabe que estão ali. Esses são os 5 sentidos. Quantos sentidos controlam o corpo? 5. Visão, paladar, tato, olfato, audição. É isso correto? Esta é a carne, os átrios exteriores. Estas são as coisas das quais você não pode depender, porque são carne. Quantos erros você não cometeu por ter ouvido algo que não era? Mas eu pensei que eu tinha ouvido. Daquilo que você ouviu, pensou que ouviu, fez um pré-julgamento. Esta é a carne, os átrios exteriores. Estas são as coisas das quais você não pode depender, porque são carne. Os átrios interiores, então, nós temos os átrios interiores, que são o próximo altar. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. 3 compartimentos, o templo. Esse templo. Corpo, alma e espírito. Corpo, espírito e alma. Vejam só. Os átrios interiores, então, nós temos os átrios interiores que são o próximo altar. E o próximo altar chega, e ele chega com a consciência, imaginações, memórias, paixões e afeições. Esses são os 5 sentidos que controlam os átrios interiores. Esta é a alma. Sentidos de afeições, esta é a alma, amor e assim sucessivamente. E então o próximo nesse sensor aqui seria também a memória, a consciência, a misericórdia e assim por diante. E a imaginação. Você se assenta e imagina coisas. O que você faz com isso? Você não faz isso com sua carne. Seus sentidos não imaginam. É o átrio interior dentro de você. Tem 3 portões. O que estamos fazendo? Estamos penetrando agora. Não percam isto.
vindo da carne, os 5 sentidos. Seguinte, os átrios interiores, a alma, mas agora você entra no coração. Vem. Agora, aí é onde você, bom peregrino da santidade, metodistas, permaneceram no altar lá fora. Veja, você está nos átrios. Vocês luteranos, demais de volta na carne, de volta com os 5 sentidos, o que o olho pode ver e formar, vem. Aqui vem o peregrino da santidade, que era simplesmente um metodista liberal, vem ao próximo átrio e crê na santidade, porque foi chamado para o lugar santo onde o sacrifício era colocado. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, que era proibido. Ali estava a era luterana, depois a era metodista. Então esta era as luzes da igreja se aproximando, que é e como no sistema do ser humano. Então como entramos nisso, agora recorde, ali havia um véu que estava pendurado entre o santo e o santo dos santos. No santo dos santos é onde Cristo vem e se assenta no trono do seu coração. Cristo é entronizado, ele vem através da justificação, é isso correto? Santificação. E então através de água, através de uma igreja, através de um credo, através de um espírito, daqui somos todos batizados em um só corpo, o qual é o corpo de Cristo, através do que? Espírito Santo. Quem entra? Metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, seja quem desejar, aquele véu. Você sabe que aquele véu é aquele véu de seu coração? Está você pronto? Aquele véu é chamado vontade própria. Você captou o quadro agora? Vontade própria. Esses sentidos aí fora, os sentidos no corpo e os sentidos para a alma, e o véu entre aquele e o lugar santo, os santos dos santos. E a única maneira pela qual você pode entrar ali é através da vontade própria, pois todo aquele, o quê? Todo aquele que estreitar as mãos, todo aquele que for emergido, todo aquele que se unir à igreja, todo aquele que levar sua carta, quem fizer isso? Não. Quem quer que seja que entrar além do véu, deixe Cristo entrar nesses sentidos. Diga, bem, eu devo fazê-lo, eu não quero ir para o inferno. Isto é uma coisa. Eu unirei a igreja? Tudo bem, luteranos. Bem, eu lhe direi uma coisa, eu creio que devo viver uma vida diferente. O que eu puder, santificação no altar, correto? Metodistas, correto? Então, para quem desejar, deixe-o passar pelo véu rasgado. Oh, glória seja dada a Deus. Eu estou do outro lado, aleluia ao seu nome. Oh, que coisa. Para quem desejar, deixe-o rasgar as cortinas da sua própria vontade e deixar Deus entrar no seu coração. Lá está Cristo no seu tribunal, no coração humano. O que acontecerá? Você diz, eu tenho que, eu posso contar piadas sujas, isso não me condena. Por quê? Você não tem nada para te condenar. Ninguém está ali para tirar isso para fora. Não há ninguém ali para te condenar. Bem, eu vou te contar. As mulheres dizem, eu posso usar cabelo curto, isso não me condena. Não é de se admirar. Vem, não. Eu posso usar shorts, eu posso fazer isto. O homem diz, não faz mal fumar cigarros. Diz, não me faz mal jogar um pouco de baralho e atirar alguns dardos, e seja o que for que eles fazem, isso não faz mal, isso não me faz mal, e eles continuam pertencendo à igreja. Vem, não me faz mal fazer isso. Por quê? Porque não há nada ali para te julgar. Mas quando Cristo entra, eita glória, é diferente. Quando Cristo entra, você criou um altar no seu coração, e os seus pecados são tirados diariamente, aleluia. E o grande santo Paulo disse, morro diariamente, embora eu viva, mas não vivo eu, não mais vivo eu, mas Cristo vive
em mim. Aleluia. Este é o véu interior. Oi, irmão, irmã, apressado, eu sei. Não, eu apenas não consigo terminar isso. Já passou do tempo. Vejamos, deixe-me apenas, não é melhor, não, veja, eu quero tomar os 24 anciãos. Eu sei que eu estou detendo todos vocês de seus jantares. Nós apenas vejamos o que? Quantos opinam para tomar os 24 anciãos? Apenas a congregação diz amém. Tudo bem, só um minuto. Está certo, só uns minutos. 24 anciãos. Então, vamos apanhá-los rapidamente agora. Ao redor do trono. Havia 20 ao redor do trono. Agora, você vê o que? Onde está o trono agora? No seu coração. No coração de quem? Dos membros das 7 eras da igreja. Aleluia. Agora, onde está o trono agora? No seu coração. No coração de quem? Dos membros das 7 eras da igreja. Cristo. Dizer uma palavra contra seus atos, você é condenado. Você responderá por isso no dia do julgamento. Quem julgará a terra? Os santos julgarão a terra. Aleluia. Quem Daniel viu chegando com milhares de dezenas, milhares de milhares de dezenas? Os santos. Os livros foram abertos, pecadores. Outro livro foi aberto, que era o livro da vida, a Virgem Nércia. Que coisa! Não pode você ver isto? A igreja Nércia, aqueles que saíram para encontrar o noivo e deixaram o azeite acabar em suas lâmpadas, nunca entraram nisto. Nunca deixaram Cristo tomar controle para que ele pudesse operar milagres e falar em línguas e fazer maravilhas e coisas, para provar que ele viveu em sua igreja. Se Jesus tivesse vindo à terra e dito, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, nunca fizesse nada, apenas dissesse, eu subirei aqui, me unirei à igreja, teria aquilo sido o Filho de Deus? O que ele diz? Se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Que coisa! Vê você isto? Deus declara a si mesmo, Ele ama fazê-lo, Ele é Jeová, Ele gosta de se fazer conhecido. Estou tão contente por isso. Sim, Senhor, Ele se fez conhecido a mim. Eu sei que Ele tem feito a você. Algumas de vocês Algumas de vocês, pessoas jovens, recém-convertidas, embora vocês talvez não o conheçam no poder de grandes coisas que os cristãos mais velhos fazem, mas você está indo diretamente para isso. Você está indo diretamente para o caminho do rei. Não, apenas continue olhando e seguindo o mais forte que você puder. Corra o mais que você puder. Não pare para nada, apenas siga em frente. Como a pobre irmã Snelling costumava cantar, eu estou correndo, eu acabei de atravessar, correndo, acabei de atravessar, correndo, e você não pode se assentar. Pobre velha alma, ela está do outro lado hoje. Correto? Agora, e se ali havia tronos e ali havia 24 lugares, agora, quanto isto seria 24? 24, correto? 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, um em cada lugar, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora, os 24 anciãos, eu quero que você observe aqui que eles não eram seres angelicais. Os anjos não são associados. Os anjos não estão associados. Seres celestiais
não estão associados com coroas e tronos. Vejam, eles nunca estão associados. Eles são anjos. Eles nunca venceram. Se você observar um pouquinho, depois, os hinos que eles cantavam e coisas, provavam que não era. Vem? Eles cantavam o hino da redenção. Então, anjos não precisam ser redimidos. Vem? Correto? Mas eles eram homens redimidos. Aleluia. Gente, eu não vou ter tempo para tomar isto. Mas você que está anotando, se você deseja saber que eles eram homens redimidos, toma Mateus 19, 28, correto? Mateus 19, 28, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Então, Apocalipse 20, versículo 4, Apocalipse 2, versículo 10, 1 de Pedro 5, do 2 ao 4, 2 Timóteo 4, 8, isto te mostrará que eles são redimidos. Eu quero passar por isso nesta manhã. Vocês veem? E vocês pesquisem isso durante as semanas. Vocês veem? Eles não eram seres angelicais. Eles não eram seres celestiais. Eles eram homens redimidos. Vem? Você pode considerar suas vestes, a maneira que eles vestiam. Você pode considerar suas posições e o que eles tinham. Você pode considerar seus hinos e o que eles cantavam e saber que eles não eram seres angelicais. Eu detesto fazer isso, mas vamos ler uma escritura. Vocês querem? Correto? Vamos voltar para Daniel 7. E apenas ler a escritura aqui, eu quero. Então isto irá te ajudar bastante no restante da mensagem, nesta manhã. Tenho certeza que isso te fará sentir bem melhor, depois que você ler isto e ver isto. Veja o que Daniel, no capítulo 7 de Daniel, e vamos começar agora, Daniel 7, vamos começar no versículo 9. Agora, ouçam atentamente essas coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo. Vê você? E isso novamente voltar para aquele fogo esmeralda, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o servia, e milhões de milhões. Aí vêm seus redimidos, estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros plural, foram abertos. Agora observe, esse julgamento havia estabelecido, vem. Agora observe, Daniel, quando ele viu os tronos do julgamento, eles estavam vazios. Ele viu os tronos postos, descidos do céu, e o ancião de dias desceu do céu. Mas quando João ouviu, o trono já estava ocupado por Jesus, e os tronos pelos discípulos e patriarcas redimidos já estavam preenchidos. Vem, Daniel viu isto 500 anos antes do tempo de Cristo. E então, depois de Cristo, perfizeram 2.500 anos, e João estava vivendo em uma era que há de vir. E ele havia visto tudo isso acontecer. Onde? Daniel não viu isto. Ele simplesmente viu o ancião de dias chegar. Ele ouviu chegar, mas quando João ouviu, o trono estava preenchido. Vem? Os tronos foram postos com o ancião de dias. O julgamento foi estabelecido, mas quando João ouviu, os anciãos ainda não haviam sido escolhidos no tempo de João. Ou melhor, no tempo de Daniel. Mas eles já estavam redimidos no fim do tempo. Louvado seja o Senhor. Ó, que coisa. Ó, não é isto? Não é Ele maravilhoso? Então Daniel 7, o que Daniel fez? Ele previu o julgamento, viu que os tronos estavam vazios. Veja, eles tinham que estar vazios. Como João em seu tempo, depois da igreja raptada, eles foram ocupados pelos anciãos redimidos. O irmão Branham bate no púlpito. O que um ancião significa? Se você tomar a palavra ancião, eu tenho quase todas essas definições anotadas aqui.
Eu apenas as estou pulando. Ancião significa o chefe de uma cidade ou o chefe de uma tribo. Um ancião, o chefe de algo, como eu seria o irmão Neville, neste momento é um ancião para esta igreja. O que ele é o cabeça deste corpo local, vem? E o prefeito da cidade seria o ancião dessa cidade, vem? O ancião das cidades. Você recorda de volta nos tempos da Bíblia, os anciãos da cidade? Ancião significa o cabeça de uma cidade, ou a cabeça de uma tribo. Agora, quantos eles eram? 24. 24 anciãos. É isso correto? Agora, ó que coisa. Quem eram? Os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas. E agora, vamos levar isso diretamente enquanto entramos nas outras lições e provar que isto é correto. Então, estou contente por você estar anotando isto agora. Vem, os 12 patriarcas e os 12 tribos de Israel. Agora, e as 12 tribos de Israel. Agora, observe, Jesus disse isso. Pedro perguntou um dia, disse: o que receberemos nós? Temos deixado pai, mãe, marido, esposa, criança e tudo mais, temos deixado tudo. Pedro disse: deixamos nossas esposas, deixamos nossos filhos, deixamos nosso pai, a mãe, nossas casas e terras para te seguir. E ele diz: na verdade vos digo, que vocês se assentarão nos 12 tronos para julgar as 12 tribos. Aí está você. Esses são os remidos, os anciãos redimidos. Veja ali, representando Cristo. Vem. Quando Davi estava vindo em poder, a primeira coisa, ele teve um terrível tempo antes dele entrar no poder. Embora ele tivesse a unção sobre si, a unção estava sobre ele, e muitas pessoas pensavam que ele era apenas um pequeno renegado, um sujeitinho que era diferente, tentando arrancar algo. Mas havia alguns homens que sabiam que ele se tornaria um rei. Eles permaneceram exatamente com ele. Irmão, quero dizer que você não pode tirá-los dele enquanto eles andavam. Certo dia, ele subiu ao monte, olhou para baixo e viu a sua própria pequena amada cidade sendo cercada pelo inimigo. E ele se colocou ali e recordou quando ele era garotinho. Ele costumava levar as ovelhas por ali, beber daquela água. Era uma excelente água. Era uma água genuína. Falamos disso há não muito tempo atrás, as águas da vida. Ali está ele. Pensar que eu bebi daquilo. E o seu menor desejo era uma ordem para qualquer homem que ele tinha. Irmão, 2 daqueles homens agarraram suas espadas e lutaram através de 15 milhas dos filisteus, golpeando da direita para a esquerda, para conseguir para ele um pouco de água daquele poço. Eles sabiam que ele estava vindo em poder. Sim, Senhor. Certa vez, um deles, para salvá-lo, pulou em um buraco e matou um leão com as mãos. Eles eram guerreiros. E quando ele veio em poder, você sabe o que ele fez? Ele fez cada um deles reinar sobre determinada cidade. Vem Cristo ali. Aquele que vencer governará sobre a cidade. Os vencedores. Hoje, quando vemos que ele está vindo em poder, Cristo governará este mundo. A Alemanha, os Estados Unidos, todos devem cair. Cada nação deve cair. Os reinos deste mundo se tornarão os reinos do nosso Deus e do seu Cristo. E ele governará e reinará sobre eles. Isto é correto. Sabemos que ele está vindo em poder. Então o menor de seus desejos é uma ordem para nós. Ele quer que eu o represente lá na pequenina Timbuktu, ali onde não há nem 50 centavos de dinheiro, onde não há nada, um grupo de pessoas pobres. Este é um desejo, amém. Você tem que obter tanto, ele não tem que fazer isto, apenas deixe-me saber que ele quer ir, amém, isto é tudo. Se ele quer que eu faça diferente, haja diferente, como essas irmãs e coisas. Se ele quer que eu faça uma determinada coisa, bendito seja Deus. Fazer isto é um privilégio para mim, aleluia. Aí está você. Sabemos que ele virá em poder, não importa o que o mundo diga. Se eu tenho que colocar de lado cada peso e o pecado que tão facilmente me rodeia, deixe-me correr com paciência
a carreira que me está proposta. Deixe-me olhar para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, vindo em poder. Aqueles anciãos, os 24 anciãos, correto? 12, lá em Apocalipse encontramos isso. No livro de Apocalipse, por volta do capítulo 21, encontramos que a cidade de Jerusalém tinha 12 fundamentos, é isso correto? E ele tinha 12 portões, e ela tinha 12 portões, que era 13 em cada lado. 3 vezes 4 são 12, exatamente da maneira que o tabernáculo foi colocado no deserto, pois João disse exatamente, viu exatamente a mesma coisa que Moisés viu quando ele estava lá em cima, a mesma coisa que Paulo viu. E agora observamos que 12 fundamentos eram o nome dos apóstolos, e os 12 portões tinham o nome de cada tribo sobre o portão. Como olhamos para aquilo e vemos aqueles anciãos, as 12 tribos, os 12 apóstolos, as 12 fundações, os 12 portões, ó que coisa! Tome esses numerais de Deus e você não pode perder isto em parte alguma. Ela correrá leve e corretamente em qualquer parte, todas as vezes, aleluia. Esta é a razão. Vê você? Nós temos esses 6 dias no qual o mundo tem trabalhado, e estamos bem próximos deste 7º dia agora. Os primeiros 2000 anos, Deus destruiu a água, o mundo com água. No segundo 2000 anos, Cristo veio. Estamos 1961, bem às portas, só um tempinho. Veja, Jesus disse, agora isso não percorrerá por todo o caminho. Ele disse, porque terei que encurtar a obra, senão a bomba atômica destruirá toda a carne. Vê você? Por amor aos eleitos, eu encurtarei a obra em justiça, cortarei parte do tempo. Vejam, então o milênio de 1000 anos, o grande dia. Enquanto a igreja tem lutado contra o pecado por 6.000 anos, e o 7º 1000 é o milênio, como Deus gastou 6.000 anos para construir o mundo, e no 7º 1000 ano, ele descansou de todas as suas obras, e a igreja lutará contra o pecado por 6.000 anos, e no 7º 1000, a igreja descansa. As vestes brancas que estavam sobre os anciãos, é a retidão dos santos. O branco significa integridade, porque eles estavam vestidos com mantos, mostra que eles eram sacerdotes ou juízes, mantos brancos, sacerdotes, juízes, profetas, e assim por diante. Vem, o que eles eram? Eles estavam vestidos de branco. Os 24 anciãos, ali haverá 24 anciãos, ali haverá 12 deles, para as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos para a igreja, e eles se assentaram nos tribunais do grande rei. Recordem, eles estão assentados lá fora, esses estão, e aqui está a noiva e Cristo sentado em seu trono, e sua esposa assentada com ele, a igreja, os 24 anciãos, os 144.000 eunucos do templo ministrando a ele. Quando ele se levanta, sua esposa vai com ele. Que coisa! Através daquela grande era que está se aproximando, quando todo o pecado e a semelhança do pecado, todos os grandes, excelentes edifícios que as pessoas estão acariciando tanto hoje, todo dinheiro, cobiça, todo pecado em mulheres bonitas e homens, seja o que for que eles tentem fazer com seus corpos, alguma coisa é uma armadilha para o diabo, para enviar suas almas ao inferno. Perecerão e apodrecerão. Todos os grandes, excelentes edifícios que as pessoas estão acariciando tanto hoje, meu Deus, todo dinheiro, cobiça, todo pecado em mulheres bonitas e homens, seja o que for que eles tentem fazer com seus corpos, alguma outra coisa, é uma armadilha para o diabo, para enviar suas almas ao inferno. Perecerão e apodrecerão, e os vermes da carne os comerão. A primeira coisa, os vermes da carne, tudo que eles já foram retornará para o fogo vulcânico, para retornar
ao nada a não ser radiação e agora cinza vulcânica. Mas em uma dessas manhãs, amigo, em uma dessas manhãs, quando tudo isso terminar, ela florescerá novamente. Os campos com seus trevos brancos e a fragrância da rosa misturará com o florescer da árvore da vida. E Cristo retornará em uma manhã, quando os grandes pássaros e pombas se assentarão nas árvores e cantarão, e ali não haverá mais morte, nem mais tristeza. Cristo e seus redimidos retornarão para a terra, não pessoas velhas, mas jovens para sempre, imortais. Nos levantaremos em sua semelhança, ultrapassaremos o brilho do sol e das estrelas. Estou destinado àquela linda cidade que o meu Senhor preparou para os seus, onde todos redimidos, todas as eras, cantarão glória ao redor do trono branco. Às vezes sinto saudade do céu e da glória para contemplar. Que alegria será quando eu vir o meu Salvador naquela linda cidade de ouro. Como anseio vê-lo, eu quero vê-lo. Estou destinado àquela linda cidade. João a viu na ilha de Pátmos, descendo como uma noiva adornada para o seu esposo. Um dia quero contemplar a sua glória. Eu quero vê-lo e olhar para a sua face. Ali cantaremos para sempre sobre sua graça salvadora. Nas ruas da glória, deixe-me levantar minha voz. Todas as preocupações passaram finalmente ao lar, para sempre regozijar. Os pequenos deslizes e escorregões na neve, o pequeno calor, labutas do dia. Eu gostaria de que minha esposa e o Mabel viessem aqui e cantassem este hino para mim. Se eu pudesse, as labutas do caminho parecerão nada quando eu chegar no fim do caminho. Isto é correto. Eu recordo da noite, quando saí da igreja para começar com o trabalho evangelístico, quando todos vocês estavam chorando. Não resta nenhum deles. Provavelmente uns poucos de vocês aqui, a irmã e o irmão Spence, talvez alguns dos velhos tempos se foram, quando eles choraram aqui. Mas quando o Espírito Santo disse, você deve ir. E eu recordo da minha primeira reunião, depois de ter partido por meses, Meda desceu até Jonesboro, e Beck era um bebezinho, desceu até o velho trem Cotton Belt. Elas levaram dias para chegar ali. Eu estava de pé ali fora, quando ela chegou naquela noite. Tentamos chegar até o auditório, a 3 quadras distantes. Os policiais estavam controlando as ruas assim. As ruas estavam até mesmo abarrotadas. Tiveram que me levar através das ruas e darmos uma volta para entrar no local. Meda disse, eles vieram para ouvir você pregar, Bill? Eu disse, não. Então cantamos, eles vêm do leste e do oeste, eles vêm das terras distantes para festejar com o nosso rei, para ceiar com os seus convidados. Quão abençoados são estes peregrinos, contemplando sua bendita face, reluzindo com o amor divino. Benditos portadores de sua graça, para brilhar como gemas em sua coroa. Jesus em breve está vindo. Nossas lutas terminarão. O que seria se o nosso Senhor viesse neste momento? Para aqueles que estão livres do pecado, então isto lhes daria alegria ou tristeza e desespero profundo. Quando nosso Senhor em glória vier, nós o encontraremos lá em cima nos ares. Amém. Eu amo. Trará isto para você tristeza e desespero profundo, ou isto te trará alegria? Quando nosso Senhor em glória chegar, nós o encontraremos lá em cima nos ares. Com aqueles pensamentos em nossas mentes, vamos inclinar nossas cabeças. O Senhor permitindo, eu terminarei este culto em alguma outra hora. Nosso Pai Celestial, eles virão do leste e do oeste, eles virão das terras distantes. Estou pensando naquele grande rapto. As pessoas para as quais preguei na África, Índia e ao redor do mundo, como verei suas faces novamente? Muitas delas chorando, saindo para o avião e inclinadas nas cercas e gritando e chorando. E eu penso de quando eles saíram com Paulo certa vez e se ajoelharam e eles oravam. Ele disse, estou certo que nenhum de vós, muitos de vocês aqui não verão mais a minha face, mas eles virão do leste e do oeste, eles virão das terras distantes para festejar com o nosso rei e ceiar com os seus convidados.
Quão abençoados são estes peregrinos, contemplando sua bendita face na glória esmeralda, reluzindo com a luz divina, não apenas a luz de uma lâmpada ou a luz de uma vela, mas a luz divina, reluzindo com a luz divina. Benditos portadores de sua graça, para brilhar como gemas em sua coroa. Ó Deus, quando a brasa de fogo tocou o profeta, deixando-o tão puro quanto ele podia ficar, quando a voz de Deus disse: quem irá por nós? Então ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó, envia o anjo nesta manhã. Os querubins com 6 asas, como Isaías os viu, voando pelo edifício, clamando: santo, santo, santo ao Senhor. E Isaías, o jovem profeta, diz: sou de lábios impuros, e estou no meio de pessoas impuras, e os meus olhos viram a glória do Senhor. As colunas do templo se moveram, e o anjo tomou as línguas do altar, e pegou uma brasa de fogo, e a colocou em seus lábios, e disse: eu limpo os teus lábios. Agora profetiza, filho do homem. Envia o anjo neste momento, Senhor. Limpe os nossos lábios de qualquer impureza, limpe nossos corações e entre, Senhor, destrua a vontade própria, deixe que a minha vontade de fato seja a tua vontade, Senhor. Ó, que a tua vontade esteja em mim, ó Deus, e deixe-me a minha igreja e o meu povo ser teu. Ó Senhor, nos entregamos-nos a ti. E como o poeta seguiu dizendo: Pai, milhões agora em pecado e opróbrio estão morrendo, lá na África, lá embaixo na Índia, ao redor do mundo, milhares por hora, te encontrando sem te conhecer. Milhões agora em pecado e vergonha estão morrendo. Todavia, Deus, isso dilacera minha alma em pedaços ao pensar nisto. Ouça seu triste amargor e clamor. Apresse, irmão, apresse para o refúgio. Responda rápido: mestre, eis-me aqui. Conceda isso, Senhor, conceda isso novamente. Já cometi todos os tipos de erros, Pai, neste ano passado. Eu oro para que tu me perdoes por eles. E neste ano novo, Senhor, unja-me novamente. Deixe-me ir até aqueles milhões que estão distantes, assentados em pecados e opróbrio, que estão morrendo. Traga para eles esta grande revelação da tua verdade. Traga para eles a unção do Espírito Santo, que naquele dia eles possam vir do leste e do oeste, reluzindo como gemas em tua coroa. Ajuda-me, Senhor, a descer e explorar e desenterrá-los do chão, do pó da terra, da sujeira e da imundícia em que eles estão vivendo. E deixe-os ver um Deus santo, que os faz ficar limpos e viverem como cristãos, santificados e puros diante de ti, se afastando do mal, de todos os tipos de diversões mundanas e se voltando para um Deus vivo, fazendo-os representantes do teu reino para aquele grande dia. Santifica esta igrejinha, Senhor, santifica cada pessoa aqui no teu Espírito e deixe o Espírito Santo entrar em seus corações, em cada um de nós, revigore neles o Espírito, o qual já abriu os seus corações através da própria vontade deles, que tem negado sua própria vontade e tem vindo para conhecer a tua vontade. Aqueles que são jovens, Senhor, muitos deles são apenas bebezinhos, como tu os aconchegaste em teus braços, como uma mãe cuida de seus pequeninos, enxugando as lágrimas de seus olhos e dando-lhes coisas especiais, porque ela os ama. É assim que tu amas teus pequenos recém-nascidos, Senhor. Eles não podem andar ainda, eles não podem nem mesmo falar. A única coisa que eles podem fazer é chorar e olhar para a mamãe. Ó Deus, segure-os em teus braços carinhosamente, como carneirinhos, e guia-os até se tornarem maduros para poder andar. Guia-os, Senhor, através da trajetória do culto. Conceda isto, perdoe-nos dos nossos pecados, como nós perdoamos aquele que pecaram contra nós. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela porção da tua palavra, por poder encerrar este tema, ó Pai, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Muito obrigado por cada revelação concedida-nos, por cada medidinha de fé que tem depositado dentro dos nossos corações, ó Pai, pois tu disseste que nós precisamos montar o quadro completo, e em cada mensagem
tem uma parte que nós tanto necessitamos. Ajuda-nos, ó Pai, esta é a nossa oração e o nosso pedido. Abençoe cada um dos nossos irmãos que aqui estiveram presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet e aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos todas estas bênçãos, que possas curar o enfermo e libertar o cativo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos agradecer aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês que estiveram conectados conosco. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson e irmã Ivonete, irmão Jailson e irmã Lúcia Souza, da Paraíba, irmã Ivonete Lopes, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, com o Marcelo Estevão, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, irmã Geni Silva, irmão Ronildo ali de Alto Paraíso, Deus abençoe, irmão Juraci Sobrinho daqui de Ariquemes, Marlúcio dos Santos e Eloá Kenara de Alto Paraíso também, Deus abençoe, irmã Raquel Souza Jandira São Paulo, irmão Vilmar Marques Ariquemes, irmã Carmelita, irmão José dos Santos Jandira São Paulo, irmão Cosmo Francisco Jandira São Paulo, irmã Keren Apuc, irmã Louise Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Juscelia, irmã Marta, irmão Renato aqui de Ariquemes, irmão Gabriel Andrade, família do irmão Marcos, deve estar conectado, daqui de Ariquemes, Marcos Gleitos, e irmão João Carlos Jandira São Paulo, irmão Rodinei Antônio Betim, Minas Gerais, irmã Maria José, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Amanhã, se o Senhor nos permitir, às 9 da manhã, escola dominical. Deus abençoe a todos. Enquanto nuvens negras, enquanto escuridão, as forças, a coragem parecem que se vão. Não deixa a correnteza das águas te levar. Quem agitou seu ninho te ensinou voar, voar. O Criador de tudo, as nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo, a escuridão desfaz, a imagem do Deus vivo, você veio mostrar. Acima dessas nuvens, só águias vão passar. Um povo ungido, feitos pra reinar. Olhos de águia e a mente de Jeová. Chegou o dia desse filho aqui voar, voar. Enquanto nuvens negras, enquanto escuridão, as
as forças, a coragem parecem que se vão. Não deixe a correnteza das águas te levar. Quem agitou o seu ninho te ensinou voar, voar. O Criador de tudo, as nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo, a escuridão desfaz. A imagem do Deus vivo, você veio mostrar. Acima dessas nuvens, só águias vão passar. Somente creia, Ele veio nos provar que somos um povo ungido, feitos pra reinar. Olhos de águia e a mente de Jeová. Chegou o dia desse filho aqui voar, voar, reinar, voar. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aqui está um povo que tem olhado mais além.